Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer a mudança aqui para português bem direto, visto que o nosso painel aqui é em português, né? Eu queria aproveitar aqui e agradecer ao Marcelo, ao Sérgio e à Camila. O Marcelo aqui, que é o nosso Young Professionals painel Chair, né? Então, ele é o presidente aí desse painel virtual que a gente vai organizar. E o Sérgio e a Camila aceitaram participar aí para fazer um painel bastante interativo, né, Marcelo? Tu me corrige aí se eu estiver errado. Marcelo, não, Luba, né? Se eu estiver errado. Mas então a ideia aqui, pessoal, eu vou dar só um exemplo aqui de qual é a proposta da dinâmica, né, que a gente combinou com o Luba, que é mais ou menos o seguinte, ó, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, o Miguel ali no chat comentou o boa tarde, tá? Então eu vou trazer aqui para o stream justamente a fala do Miguel, tá? Para todo mundo mais entender como funciona essa interação aí com a nossa plateia, tá? Então, eu desde já convido os nossos ouvintes aí, quem está vendo no celular, no computador, onde for que seja, que ative ali os comentários do YouTube, tá? Eu vou me retirar aqui do stream, né? Vou deixar só o Luba, o Sérgio e a Camila, mas sempre que tiver algum comentário ali, eu vou tentar trazer aqui para dentro da discussão, né? E eventualmente chamar a atenção de vocês ali para a gente fazer assim quase que uma conversa, né? Então, por fim, queria agradecer aqui. Obrigado, Luba. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Camila. Eu acho que a gente vai ter uma experiência muito legal aqui, tá? E obrigado aí de novo pelo convite, tá? Bom, Luba, pessoal, deixa contigo. Obrigado, Zé Rodrigo. Uma super boa tarde a todos. Na realidade, o Zé Rodrigo aí já deu um spoiler. A gente quer fazer algo um pouquinho diferente, né? A gente está acostumado nos nossos eventos mais técnicos, ter atividades do tipo painel. Aqui a gente quer que pareça muito mais um bate-papo, tá? Um bate-papo ou um grupo de WhatsApp em que as pessoas estão entrosadas, elas vão fazendo comentários, tá? Que serão reproduzidos aqui conforme aqueles que estão com a palavra e com o microfone aberto, que têm acesso a ele, vão se manifestando, tá? Vamos tentar fazer algo desse gênero, tá? Eu tive uma experiência muito legal com o Serginho, nós fizemos uma live no Insta, e que era para ser um painel, né? Mas na realidade era um perguntando para o outro. Vamos tentar reproduzir aqui. É novo, porque nós somos três, né? Camila, muito bem-vinda, né? E mais audiência, que a gente quer participação. No Insta é bem mais complicado, sobretudo para um cara mais velho como eu, né? Porque aquilo ali correndo, tudo correndo e aparecendo, não tem. Ou tu lê, ou tu fala, né? Ali não tinha condições. Mas aqui com a ajuda do Zé Rodrigo, eu acho que a gente consegue fazer um negócio mais bacana, mais interativo e não foge completamente do meu controle, tá? E, pessoal, bom, a primeira ideia era fazer algo diferente, né, experimentar algo diferente. Eu acho que é um modelo que deve funcionar muito bem, obrigado, porque realmente as pessoas participam, né? Vamos lá, vamos ver o que vai rolar. E, em segundo, eu gostaria assim, de explicar um pouquinho o perfil dos convidados, né? Eu acho assim, eu estou acostumado a lidar, né, com o perfil de quem provavelmente está na audiência, né, um perfil muito parecido com o meu, né, de formação, né, de vida universitária, de pesquisa e tudo mais, né, e assim, a proposta não é que a gente vem aqui conversar a respeito daquilo que todo mundo já sabe na audiência, muito antes pelo contrário, a gente quer trazer outros aspectos para enriquecer a experiência de vida e profissional de cada um. E, enfim, apontar para caminhos dos mais diversos, né, que podem ou não ser adequados para um ou outro, né, mas assim, a gente quer tornar a discussão mais rica em termos de futuro do trabalho, trazendo experiências, né, que não são necessariamente aquelas com as quais a gente está habituado, né? Então, sai um pouco da caixa. Essa também é a proposta, e isso vai explicar, depois eu vou deixar os nossos convidados se apresentarem, né? Eles têm muito em comum com vocês que estão na audiência e, ao mesmo tempo, tem muita coisa diferente. Né? Se agarrem naquilo que é diferente, que eu acho assim que eles têm um montão de coisa para ensinar. Eu tenho aprendido muito com eles ao longo dos anos, tá? E além do mais tem a coisa da juventude, né? Eu sou o cara aqui que tem que abrir o espaço para eles passarem, vocês que estão na audiência passarem, né? Eu já fui, já era, né? O meu papel agora, primordialmente, se eu posso deixar um legado, é abrir o espaço para vocês trilharem, né, o sucesso de cada um de vocês, tá? Zé Rodrigo, agora eu queria, trazendo um pouquinho assim para o meu lado conservador, eu resolvi colocar uns slides no início, assim, para fazer uma provocação, porque eu acho também que a gente tem que ter um aquecimento, e assim, sem aquecimento fica complicado de experimentar uma coisa nova, né?
todo mundo fica meio tímido. Tá, então, assim, ó, eu resolvi recuperar os slides de uma apresentação que eu fiz, né, na Semana do Empreendedorismo no interior do estado, né, em que eu fui provocado a falar um pouquinho do futuro do trabalho, né, e considerar esses aspectos que a gente quer endereçar hoje, né, a parte de tecnologia, educação e mercados, tá? E eu fiz alguns achados até que, quer dizer, eu parti da hipótese, me parecia muito óbvia a conclusão, mas eu fui buscar respaldo em estudos, né, na ciência, enfim, todos nós que temos, né, a ciência como lastro, né, de alguma maneira, então fui lá buscar, né, e confirmei algumas hipóteses que hoje são tidas como teses, né, fazendo algumas associações. Eu quero compartilhar um pouquinho isso com vocês, tá? Então a gente dá início agora, eu vou pedir para o Zé Rodrigo passar para o slide seguinte. Zé. Tá, perfeito, né? Tá cortando um pouquinho o slide, mas não é muito grave, tá? No momento que faltar alguma informação relevante, eu não quero me estender muito nesse aquecimento, eu quero só garantir que a gente realmente tenha um conjunto mínimo de elementos aí para dar espaço para a fala da Camila e do Serginho, e na sequência a gente começar esse bate-papo. Zé sumiram os slides. Tá voltando. Perfeito. Entrou a perfeição. Show de bola. Tá? Então, tu pode passar para o seguinte. Esse é o título do nosso painel, né? Então, eu acho que muitos... o seguinte já, Zé, pode botar aí. Acho que vários de vocês tiveram acesso a uma brincadeira bacana que fez aí o pessoal do Imperial College, né? Que gerou essa tabela, né, de elementos tecnológicos, né? Por associação com outras tabelas que muito estudamos e muito conhecemos, né? Em que procurou colocar aí as 100 tecnologias que eles enxergavam, pelo menos essa equipe, e provavelmente grande parte do mundo, né, como promissoras, como acontecendo agora, no futuro mais próximo e também mais distante, né? E aí a gente, se vocês tiveram a oportunidade de olhar essa tabelinha, eu até recomendo que procurem na internet e olhem, né? A gente tem aí algumas surpresas, né? E, enfim, algumas coisas muito, muito tangíveis e outras que nos parecem tão distantes e umas até polêmicas, eu diria, tá? Mas isso eu deixo vocês brincarem depois. Mas assim, para vocês terem uma ideia, né? Essa tabelinha aí dessas 100 tecnologias vai desde algo que está mais palpável, que está próximo, como uma carne cultivada, ou robôs cuidadores, tá? Até algo mais distante, como telepatia, como elevador espacial, tá? E outras tecnologias que a gente hoje vê em filmes de ficção, tá? Mas a nossa experiência também mostrou que a ficção de ontem é a realidade de hoje, né? Então, francamente, eu acho que a gente tem que olhar até com um olhar bem sério, né, aquilo que está colocado aí nessa tabelinha. Outras tantas coisas são meio polêmicas, mas eu até convido vocês a olharem, porque eu acho bacana. Mas eu diria assim, ó, de tecnologia a gente está bem aqui nesse grupo que se reuniu para discutir o futuro do trabalho, tá? Aí eu passaria para o slide seguinte, eu quero trazer outros aspectos que eu acho que a gente discute com menos frequência, tá? Nesses grupos, que são as habilidades que a gente enxerga, né, como habilidades do profissional do futuro, tá? Essa informação aqui foi retirada de um documento que foi exposto num fórum econômico de Davos, eu acho que foi do ano passado, tá? Não é muito distante, não foi desse ano, mas do ano passado, tá? Que listou aí essas 10 habilidades, que são habilidades genéricas, né, e que se aplicam a qualquer profissional, evidentemente o documento para ter uso mais generalizado, ele precisava endereçar não características específicas de cada indivíduo, de cada profissão, de cada carreira, de cada mercado, né? Então aí listaram, né, resolução de problemas complexos, né, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação a serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Nós não vamos mergulhar em cada uma dessas habilidades, explicá-las, mas eu quero fazer uma analogia para apresentar o que é a minha tese aqui, né? ou que é algo que vocês precisam necessariamente considerar, sobretudo aqueles que agora estão se preparando para o exercício profissional, enfim, nos anos que virão. Tá? Seguinte, Zé, por favor. Eu comecei a agrupar essas 10 habilidades, eu coloquei em grupos, né, e procurei identificar dimensões, né, que faziam sentido para cada um desses subgrupos, digamos assim, de habilidades, né? Então,
juntando aí pensamento crítico com flexibilidade cognitiva, né, eu optei aí por botar numa dimensão de planejamento. Seguintes depois a gestão de pessoas, a inteligência emocional e negociação, numa dimensão de poder. Seguintes por favor. E, na sequência, trabalho em equipe, julgamento e tomada de decisão, orientação a serviços em realização, e, na sequência, a inovação, né, a dimensão da inovação, que reuniu aí as outras duas faltantes, que é a resolução de problemas complexos e criatividade. Bom, vejam bem, gente, essas dimensões são aquelas que nós costumamos utilizar para definir, seguintes, o perfil empreendedor do profissional, certo? Seguintes, que tipicamente a gente, quando fala dessas dimensões, olha e cita outros, digamos, comportamentos e não habilidades, né, que estão listados aqui na direita. Né? Então, assim, a minha hipótese, né, e o que eu acho que hoje já é uma tese, né, é que, de fato, desenvolver atitude, comportamento empreendedor é algo necessário em qualquer profissional do futuro. Tá? E entendam bem, gente, ser empreendedor, apesar dos nossos convidados serem empresários, além de empreendedores, né, ser empreendedor não é necessariamente optar por ser empresário. Tá? Isso a gente vai discutir um pouquinho, né? Eu não vou entrar novamente em detalhes em todos esses comportamentos, provavelmente muitos de vocês já estão familiarizados com isso, né? Mas assim, eu achei bacana, para mim isso foi um achado, porque apesar de eu já pensar isso há muito tempo, né, eu não conseguia relacionar olhando os pedacinhos, né? Olhando, tentando aproximar dois extremos, um sistema de habilidade do profissional do futuro e o outro que a gente já conhecia, né? Que eram as dimensões e o comportamento do empreendedor. Né? E aí as duas coisas se encontram. Seguinte, Zé, por favor. Bom, gente, e assim, dada essa largada aí, né, e feita essa conexão, né, entre as habilidades e o empreendedorismo, eu vou passar a palavra na sequência aí para a Camila e depois para o Serginho, e a gente já pode começar a bater papo, tá? Eu, se precisar, eu vou interromper e perguntar, porque a ideia é realmente a gente fazer um bate-papo, tá? E eu vou provocá-los. Eu queria que vocês, assim, considerando o que foi dito anteriormente e outros elementos que vocês julgam que são importantes nessa discussão, não deixem de trazê-los, né? Que vocês falassem um pouquinho, assim, da trajetória de vocês, antes de mais nada. Eu não os apresentei, mas eu acho bacana, porque eu acho que a trajetória de vocês tem tudo a ver com os slides que antecederam este aqui, tá? Então falem um pouquinho disso. E aí depois saiam da caixa de vocês, né? E mandem uma mensagem pro pessoal, tentando discutir isso de novas carreiras, novas possibilidades e oportunidades, né? E depois, devagarinho, a gente pode ir entrando, né, no que a gente precisa fazer, por exemplo, no mundo acadêmico, para acomodar todas essas melancias, que não são poucas, de diversos tamanhos, e eu até usaria de outras cores, né? A gente gosta das melancias que estão aí, tá chegando a época, né? Mas imaginem outros. Então vamos misturar melão, mamão, que tudo isso é bom, né? Mas então, como é que a gente acomoda isso no mundo acadêmico? O que vocês enxergam que a gente tem que caminho tem que se trilhar para acomodar tudo isso, tá? E permeando essa discussão, assim, olhar mudança no mundo acadêmico sem olhar mercado e desafios não dá, né? Então vamos tentar passar por todas essas dimensões, esses eixos de discussão, de maneira espontânea, na medida que os assuntos vêm, tá? Então, já agradecendo novamente a Camila e o Serginho. Camila, a bola agora está contigo, tá? E vamos fazer assim, Serginho, tu tem pergunta para Camila, tu já manda ver. E assim a audiência. E vamos fazer um bate-papo, porque senão a gente vai repetir um pouco esse modelo inicial de um fala e os outros escutam, tá? A ideia era só dar a largada, agora está dada a largada, certo? Foi, Camila. Então tá, pessoal, boa tarde. Então, como o Luba já me apresentou, meu nome é Camila. Eu fico muito, muito feliz pelo convite, principalmente pelo tema. Eu acho que a mudança aí do nosso mundo, do nosso mercado de trabalho está aí, a gente tem que olhar e discutir sobre isso é muitíssimo importante, porque a mudança chegou e a gente tem que falar sobre, né? E os nossos jovens têm que estar preparados para isso. Então, eu vou contar um pouquinho de quem eu sou, tá? E aí tentar iniciar essa discussão com vocês. Eu tenho formação na área de ciências agrárias, então eu tenho uma paixão enorme por tudo que é do agro, isso desde muito jovem. E eu fiz mestrado e doutorado na área de agricultura sustentável, mais ligado a tecnologias de desenvolver produtos biotecnológicos
para controle de pragas de uma forma mais eficiente do que a gente chama de controle biológico de pragas, que é utilizando basicamente insetos que já existem no ambiente, colocando isso na agricultura para que eles controlem os insetos que a gente considera praga na agricultura, para que a gente deixe de usar ou reduza muito a utilização de produtos químicos, tá? Isso eu estudei ao longo de toda a minha vida acadêmica, tá? Só que eu sempre conto essa história e eu brinco um pouco com ela, que a gente tem algumas crises existenciais ao longo da vida, né? E a minha primeira crise existencial foi no meio do doutorado, que eu vi que tudo aquilo que a gente desenvolvia dentro da universidade, e esse passo aí foi dado dentro da URGS, dentro ali da Faculdade de Agronomia, eu via que a gente não tirava aquilo do papel, que não saía de dentro da academia, de dentro dos papers, e isso me incomodou muito, e isso me incomodava muito desde o mestrado, desde o início dessa carreira acadêmica. Só que eu fui condicionada a minha vida inteira a ser professora, né? Eu fui moldada como profissional a ser uma acadêmica, a ser uma professora acadêmica quando eu terminasse o doutorado, tá? E não que isso seja ruim, não estou dizendo isso, mas tinha alguns pontos que, pela minha personalidade, me incomodavam um pouco. Primeiro era a gente não tirar isso de dentro da academia, tá? E o segundo ponto é que, e aí é um ponto bem meu, assim, da minha característica, e aí já jogo isso para a conversa também, eu não queria vender o meu tempo para outra pessoa. Eu queria utilizar o meu tempo em prol de algo que eu colocasse a mão e visse um crescimento. Por isso me condicionou aí para o caminho de empreender abrindo uma empresa. E bem como disse o Luba, empreender não é só abrir uma empresa. A gente pode empreender em diversos âmbitos, na carreira pública, em empresas privadas e abrindo a sua própria empresa. Só que eu não queria vender meu tempo nem para uma empresa pública e nem para uma empresa privada. E aí eu juntei, né, essa minha carreira acadêmica que eu tinha de conhecimento, junto com essa minha vontade aí de não vender meu tempo, e aí uni junto isso a profissionais excelentes e fui em busca aí de mais conhecimento, fui em busca do ambiente, o ecossistema de empreendedorismo, tanto dentro da URGS quanto fora da URGS, e aí surgiu aí a minha ideia, né, a nossa ideia, que já não era mais minha, já tinha sócios, surgiu a Bioin, que hoje é uma empresa de monitoramento e controle biológico de pragas, que tem uma caminhada aí bem legal. Se vocês quiserem conhecer a empresa, podem entrar em contato comigo. Acho que não é a ideia falar da empresa, mas o que eu quero começar a conversa é falando para vocês que o mundo mudou e a gente precisa estar preparado para isso. Quando a gente olha para os nossos bisavós, se vocês tiverem uma foto dos bisavós de vocês, eu não conheço dos meus bisavós, porque naquela época não conseguia nem tirar uma foto, né, da família. Então, eles tinham uma vida simples, bastante básica, os nossos avós já melhoraram a vida, alguns, né, já tiveram uma melhoria de vida, de qualidade de vida, já não viviam tão no básico, os nossos pais já cursaram, né, uma escola, muitos deles já foram para a universidade, e os nossos pais, a gente tinha aquele perfil, né, de que entravam numa empresa pública ou privada, e ao longo de toda a vida tu vivia ali naquela empresa, né? E se aposentava, e enfim, esse é o perfil dos nossos avós, mais dos nossos pais. Só que agora isso mudou, e cada vez mais os jovens não ficam em um único emprego a vida inteira, a gente não quer mais vender nosso tempo, a gente quer utilizar o nosso tempo por algo que nos satisfaça pessoalmente também. Cada vez mais a vida privada ela está unida ao trabalho, então a gente quer mostrar quem a gente é também no profissional. E outro ponto bem importante, se formar na universidade já não é mais um carimbo de vou ter um emprego para o resto da minha vida. Então, assim, o mundo mudou. E aí, o que eu já jogo a pergunta é como que a gente se adequa a esse novo mundo? E aí eu jogo para ti, Serginho.
Não, antes, Mas só um antes... pouquinho, Serginho. Só um pouquinho, Serginho. Deixa eu pegar ela aqui, porque eu tenho umas perguntinhas. Eu ia te interromper, mas aí... Não, mas aí também não dá, né? No mundo virtual também não funciona, se a gente quiser fazer aquilo que eu desejaria, né? Mas assim, ó, Camila, tu sabe que na audiência aí tem todo tipo de perfil, né? Tem o perfil aquele que quer ser acadêmico, né? Tem o perfil mais empreendedor, tá? As meninas e meninos aí que estão nos ouvindo, eles normalmente têm acesso a oportunidades de trabalhar em grandes empresas, de alguns deles até, eu sei, né? Prospectam oportunidades e querem montar startup e tudo mais, né? Mas assim, eu queria que tu... Então existe, eu acho que tem toda a sintonia que tu está dizendo com o que eles estão pensando aí, com o que eles estão, né? Ouvindo e fazem das próprias vidas. Mas eu queria aproveitar uma coisa, eu acho assim, ó, tu vê, né? Quando eu ouço uma menina falar de agro, eu penso, puxa vida, quão difícil foi. Tem meninas aí nos ouvindo também, viu? E assim, por que eu acho que é importante a gente falar disso? Porque a gente predomina também na nossa área de microeletrônica, de engenharia, a presença masculina, a liderança masculina, tá? E eu acho assim, tu dá uma palavrinha um pouco dessa tua experiência aí e as meninas, né? Porque é um diferencial e, francamente, normalmente muito mais difícil, né, Camila? Então dá uma palavrinha e depois o Serginho pega, tá, Serginho? Tá. Ô, Luba, eu posso aproveitar e complementar a tua pergunta aí, porque eu acho que vai na mesma linha, aí a Camila já aproveita e responde. Vai lá. Justamente essa questão das habilidades, né, que eu acho que envolve um pouco disso, né, de uma menina num setor e num nicho aí prioritariamente masculino, e essa questão das habilidades aí né, que o Luba trouxe aí, que o profissional do futuro tem que ter, né, a gente que de repente tem uma formação mais técnica e essa transição que de repente tu tem que fazer como gestor aí de pessoas, de equipe, de novos negócios. Qual é essa dificuldade também de transição, se puder comentar? Tá, beleza. Vamos começar então sobre a parte de ser mulher na área técnica, né? Nem digo só no agro. Existem pontos importantes, tá? Que a gente, como mulher, a gente sabe que a gente precisa muitas vezes fazer o dobro para mostrar que o que a gente está fazendo também tem valor. Então, isso ainda é algo que está dentro da nossa sociedade, tá? Também no mercado de trabalho. Só que eu acho que a postura na qual a gente mostra o que a gente sabe e a confiança que a gente passa naquilo que a gente está fazendo é fundamental, tá? Hoje, na grande maioria, enfim, dos parceiros que a gente tem, quando eu entro em uma reunião, geralmente a gente tem vários homens e a Camila como mulher. Isso é muito comum, E a gente tem que, como mulher, trabalhar o nosso emocional também, tá? Isso as meninas vão me entender muito bem, para que a gente não se sinta... que a gente não é com medo, mas que a gente não se sinta travada quando a gente entra nesse cenário. Porque a gente tem que entender cada vez mais que as mulheres têm tanto quanto qualquer habilidade que um homem tem. Então, a gente tem que realmente... A nossa postura, ela tem que ser uma postura de que eu estou aqui porque eu sou merecedora de estar aqui, tanto quanto o outro, qualquer profissional, e ele ser homem e eu ser mulher não vai me tirar o meu mérito, sabe? Então, mas assim, eu acho que é muito trabalho emocional, tá? A mulher, ela tem que estar cada vez mais preparada para isso, então a gente tem que entender que esse cenário é assim, que está mudando cada vez mais, felizmente, cada vez mais a gente tem mulher na área técnica, mas que ainda a gente tem que trabalhar essa parte nossa mais emocional para estar nesse ambiente. E um ponto muito importante que agora que a gente falou da parte da mulher, que eu estava vendo uma entrevista com a presidente do Magazine Luiza, que eu sou muito fã dela. E ela me disse algo que eu fiquei pensando, e que é algo que é muito da mulher, que ela disse que muitas vezes, na diretoria dela, a grande maioria de homens, tinha um problema muito grande e ela chorava. E eu fiquei pensando, mas chorar, imagina, a mulher já tem que mostrar que ela é forte no meio, né, desse ambiente masculino, e tu vai chorar. E ela disse, não, o homem tem que entender que a mulher é um ser diferente. E que chorar muitas vezes é uma reação emocional. Então, eu sou mulher e eu vou ser mulher também no ambiente de trabalho. Então, assim, cada vez...
eu acho que é uma união, a gente não tem que tirar assim, o homem e a mulher. Os homens têm que entender que a mulher tem um perfil diferente. E a mulher tem que entender que todo mundo é igual no sentido, né, de estar ali por ser merecedor. Acho que esse é um ponto bem importante. E dentro aí dessa questão das habilidades, tá? Mesmo no ambiente corporativo, ou se você seguir carreira acadêmica, ou se você decidir criar a sua própria startup, tá? Hoje, o profissional, o pesquisador, não pode mais ser só o pesquisador que fica sentado na frente do computador ou fica dentro do laboratório. Ele tem que, sim, cada vez mais trabalhar em equipe, buscar... eu acho que o maior desafio é a gente trabalhar em equipe, principalmente para o pesquisador. O pesquisador gosta de ficar dentro do laboratório. Eu falo isso de experiência própria, tá? Que eu mais gosto é ficar dentro de um laboratório. Mas acho que o trabalho em equipe é essencial. Aquele olhar macro, olhar para todos os lados. Esse profissional aqui é das ciências humanas. Eu vou olhar para o que ele está fazendo, porque isso pode ter ligação com o que eu faço. Esse profissional é da saúde, eu sou da área totalmente de outra área, do agro, eu vou olhar para ele. Então, assim, eu acho que esse olhar macro também é muito fundamental. E pensando na parte da gestão, tá, Serginho? Eu estou em formação, tá? Eu não sou uma gestora completa, estou longe de ser, mas cada vez mais eu olho para essas características aí, tento me adequar e buscar, principalmente, buscar pessoas que saibam mais do que eu para me ensinar. Eu acho que isso é bem fundamental. Falei bastante, eu falo bastante, gente, é normal. Show, Camila. Zé, depois tu bota aí, tem uma perguntinha do Rafael, isso aí. Camila, vamos deixar o Serginho falando e tu vê a perguntinha e já te prepara aqui. Tá? Porque ele está completamente alinhada com outro eixo. Eu acho que a tua resposta tem a ver com a parte da educação e tudo mais, tá? Vamos lá, Serginho, manda bala. Então, muito obrigado aí pelo convite também, né? Para mim é um prazer enorme estar aqui com o Luba e com a Camila. Para quem não conhece, né, eu sou um dos sócios fundadores da Trashin, trabalho com gestão de resíduos, né, e aí fui acelerado junto com a Camila na aceleradora Venture. Conheço o Luba do Parque Zenit, né, enquanto ele estava na diretoria, ali, a gente tem uma parceria bem forte com o Zenit da URGS. Eu, como formação, cheguei a cursar engenharia de computação na URGS, né, fiz quase 80% do curso, não me encontrei, né, justamente porque era um curso que para mim era muito técnico. Na época, eu entrei em 2004, não se tinha esse cenário hoje, esse ecossistema de inovação, de empreendedorismo que se tem hoje, né? Para ter ideia, a gente tinha uma cadeira de empreendimentos informática, que quem lecionava era o Newton Braga, né? Então, a gente não tinha, era muito focado para trabalhar em uma grande empresa, a parte técnica, né, muito forte. Com certeza, os profissionais que saíram dali, né, são grandes profissionais do mercado aí, mas muito poucos, né, foram para a parte de empreendedorismo, seja até dentro da empresa, né, ter esse perfil empreendedor, como o Luba trouxe, ou na própria pesquisa acadêmica, ou empreendendo realmente sendo empresário, né, abrindo suas próprias empresas. Então, ali no meio do curso, eu acabei abrindo uma agência digital de marketing, junto com o meu primo, né, que era meu sócio, trabalhava com parte de criação, cuidava da parte de tecnologia, gestão de projetos, né, que era a minha capacitação técnica na época, e aí eu fui vendo, né, que eu precisava de todas essas habilidades aqui do profissional do futuro, né, algumas coisas, realmente, eu tinha isso, que, né, que o pessoal hoje divide em hard skill, soft skill, enfim, é bem essa, eu acho que a gente está nessa transição e a gente não pode nem para um extremo nem para o outro, né, a gente pecou muito por ter isso, como a Camila falou, nossos avós, nossos pais tinham essa capacidade técnica de evoluir dentro das empresas, buscando sempre capacitação técnica e deixava de lado soft skills muitas vezes. E hoje também a gente não pode ir só para soft skills, porque aí vai faltar qualificação técnica do outro lado. Né? E aí ali foi o momento onde eu me encontrei, né? Abri a empresa, faltava um pouco de cada um, né? E depois mudei para administração, saí da engenharia, fiz vestibular novamente de administração na URGS, acabei me formando, e aí sim ali eu me encontrei, né? Porque tinha essa parte de gestão, de marketing, enfim, uma série de coisas que para mim faziam mais sentido nesse relacionamento, em equipe, em trabalho, né? E hoje faço pós em gestão empresarial no Instituto Federal, que é onde a gente também está incubado. Né, e nessa carreira toda, desde de muito cedo, né, eu sempre gostei, desde os 8 anos eu trabalho entregando revista em banca de revista, no prédio onde eu morava, né, sempre gostava, faltava luz, eu era o cara que estava com a vela, acompanhando o pessoal na escada para tirar um trocado, né, buscar soluções para os problemas que iam surgindo, né, que eu acho que o empreendedor é isso, é buscar solução onde tu estiver, tu vai
olhar o problema como uma oportunidade, né? Eu acho que isso que o Luba trouxe, né? O que são as novas carreiras? É olhar onde tem oportunidade, por que esse mercado aqui não está se desenvolvendo, qual é o gap que tem, né? A Trashin trabalha com gestão de resíduos, mas não com a cara que sempre teve gestão de resíduos. A gente traz gestão e tecnologia. Aí o pessoal, tá, mas por que eu quero rastrear o lixo? Se é lixo, vai para qualquer lugar. Enfim, tem uma oportunidade, porque hoje as empresas são obrigadas a destinar o resíduo da forma certa, e a gente tem que saber que o resíduo movimenta uma série de mercados ilícitos, né, e que ele não pode movimentar, então as empresas não querem fazer parte disso. Então, é uma oportunidade, a gente vai lá e coloca a tecnologia a favor disso, né, a questão de sensores. Então, essa questão das oportunidades, das carreiras, as habilidades do futuro, né, de criatividade, inteligência emocional, como a Camila trouxe muito bem, saber o momento onde eu estou, né, o espaço onde eu estou, eu tenho a inteligência emocional para trabalhar com isso, né, eu estou com a diretoria de uma grande empresa, eu estou com o meu operário do chão de fábrica, eu tenho que ter a mesma inteligência para trabalhar com os dois públicos, né, e extrair o máximo dessa relação em equipe, né, então eu acho que foi isso que me motivou a empreender, a criar empresas, né, e, enfim, até quando eu trabalhava, o que me tirou de dentro da iniciativa privada, que eu também trabalhei como desenvolvedor, analista de sistema, o que me tirou de dentro da iniciativa privada foi a questão de ter mais autonomia, né, eu acho que as empresas hoje limitam muito as pessoas também a atuarem, o teu espaço vai até aqui, ok? Eles querem um profissional perfeito, com todas as habilidades do futuro e capacidade técnica, mas eles te dão um quadradinho, uma caixa para tu trabalhar ali dentro. Tem gente que não é assim, né, e os melhores profissionais não vão se enquadrar nisso. Então, as empresas, eu acho que também tem que migrar um pouco o pensamento, e foi isso que me tirou, e hoje eu gosto de ter essa autonomia, de poder criar, de poder trazer solução, né, e discutir junto com o pessoal, né, uma gestão horizontal, para cada vez mais, assim, multidisciplinar, a equipe complementar, né, dentro das aceleradoras, a gente trocando ideia, a Camila e a Trashin, daqui a pouco, né, já surgiram várias ideias de poder trabalhar junto, e uma é do agro, outra é gestão de resíduos, o que tem a ver, sabe, mas são caminhos que vão se cruzando e a gente vai trazendo soluções, porque a gente está sempre ligado em oportunidade, né, eu acho que isso que é o legal. E aí, na parte de academia, a gente tem uma conexão bem forte, né, o Luba sabe, a gente está dentro do Parque Zenit, está dentro da Fevale Tech Park, buscar soluções que eu acho que muito tempo ficou guardada lá, né, como a Camila trouxe, o pesquisador estava dentro lá do laboratório pesquisando, e tem muita solução para coisa de mercado, que o pessoal não vai buscar, também é falha do mercado, né, eu já comentei isso com o Luba, é falha dos dois lados, a academia de não botar para o mercado, não mostrar que aquilo ali pode ser viável economicamente, tentar transformar aquilo em viável economicamente, tecnicamente, e o mercado de ter o problema e achar que a academia, não, eles estão lá trancados pesquisando, né, teoricamente, e não tem nada a ver com o mercado. Não, né, muitas soluções hoje a gente tem aplicado e tem ganho espaço em função dessa conexão. Legal, Serginho. É legal tu ter trazido a parte de hard skills, né? Na realidade, eu não enfatizei, assim, uma motivação também, o perfil de vocês, os dois, tá alinhado com o do pessoal que está nos ouvindo, né? Quer dizer, mas eu acho que aí hard skills tá todo mundo sabendo o que tem que fazer, o que tem que aprender, tá todo mundo focado em aprendizado contínuo ao longo de toda a vida, que também é algo que a gente tem que assumir que tem que fazer, né? Então, hard skills estão aí, né? Estão a mil. Por isso eu não dei muita ênfase, né? E só botei o slide aquele de tecnologia ali, para lembrar que existem os hard skills. E eu acho que o que a gente precisa discutir mais realmente são soft skills, tá? Gostei demais também dessa tua... trazer esse negócio das empresas também precisarem se revisitar, se rever, e as startups estão mostrando isso, né? Porque elas se comportam de maneira diferente, né? Porque também é muito fácil sempre apontar para a universidade, que é rígida, que é um dinossauro, né? Para se movimentar, é difícil mesmo, né? Mas não só, né? A gente tem que fazer movimentos conjuntos, né? E as startups, na minha opinião, estão ensinando os dois lados. Tá? Estão ensinando o mercado e estão ensinando a academia. Muitas delas, como as de vocês, surgiram da academia. Certo? Perfeito. Então, legal ter trazido isso aí tudo. Zé, bota aí de novo a perguntinha do Rafael Neves para nós. Camila, contigo. E a gente vai meter o pitaco aí também. Tá? Nós vamos te ajudar nessa resposta aí. Tá, beleza. Eu acho que, assim, Rafael, existia, sim, um sentimento de insatisfação, tá? Do ponto de não ver as soluções indo para o campo. Por quê? Porque eu via muito o que acontecia, muitas vezes a gente participava de vários eventos, como, né, pesquisador e tal, e vinha os agricultores perguntar, tá, e onde que eu acho isso? Como que eu faço isso? E eles são muito interessados, eles querem aprender. E tu não poder indicar isso e falar, olha, aqui eu não... E ter que chegar a dizer, não, mas isso aqui ainda está só na pesquisa, me incomodava muito. Então, esse foi um ponto bem
importante, assim. Mas eu acho que também existe muito o perfil da pessoa, né? Eu acho que cada um tem que se conhecer, e cada vez mais a gente tem que entender o nosso perfil, as nossas limitações e as nossas forças, porque todo mundo, ninguém é só força, todo mundo tem suas limitações, e entender o que você é bom, o que você realmente tem prazer em fazer, sabe? Eu sempre me senti muito confortável em gerenciar um projeto, por exemplo, ou iniciar um novo projeto, mas eu nunca gostei que alguém controlasse o meu tempo. Então, assim, é muito perfil de trabalho, sabe? Então, eu acho que essas duas coisas uniram, tanto a insatisfação da academia, nesse ponto, né? Eu saliento, não me entendam mal, por favor, a academia é muito importante, tá? Pesquisadores são fundamentais, são essenciais, tanto que no nosso planejamento de crescimento da Bioin é trazer cada vez mais pesquisadores para dentro do laboratório também, mas o que eu saliento é que a pesquisa tem que estar muito ligada ao mundo real, a gente tem que olhar para fora e entender, a gente tem que estar conectado aos outros setores. Então, isso me incomodava bastante dentro dessa trajetória, e foi por isso aí que eu decidi dar um pontapé inicial na Bioin para poder iniciar tudo isso. Beleza. Camila, assim, ó, eu já vi que a Bárbara também colocou um comentário, vamos esperar um pouquinho, vamos explorar um pouquinho mais essa pergunta do Rafael. Eu também quero ouvir do Serginho, mas eu queria trazer assim tu tem uma vivência de pós-graduação, Camila. O Serginho tem mais de graduação, pelo menos até agora, né? Tu tá na pós agora, né, Serginho? Então, assim, vamos começar pelo Serginho. Me diz assim, ó, tu também estivesse num curso de engenharia de computação, onde desde que eu me lembro como gente, assim, tem uma atividade de empreendedorismo, né? Então, assim, o que falta mais? Porque, assim, dentro da URGS, um curso pioneiro. Hoje a gente tem todos os programas da CDTEC, do Parque Zenit, né? Que procuram trazer o pessoal a enxergar mais esses soft skills, a desenvolver atitudes e comportamentos diferentes, a se ver no trabalho em equipe, que é justamente para desenvolver, né, esses soft skills, e não necessariamente isso aí se transforma em startup e o cara vira empresário, né? Mas assim, ó, comenta um pouquinho comigo, depois a gente passa a bola de volta para Camila, porque eu acho assim, ó, eu acho até que tu mudou de graduação por conta que estava faltando alguma coisa. A Camila foi diferente, ela foi até lá o doutorado dela, e lá ela queria tirar a pesquisa dela e botar no mercado. Então, me dá um depoimento, assim, de o que está faltando, o que vocês veem na educação, na coisa acadêmica, como é que melhoraria. Tu, sobretudo, na graduação, claro, vocês não se limitam a responder, mas é que eu acho que aí tu contribui mais. E aí a Camila traz a coisa da pós, lá do doutorado dela, tá? Perfeito. Não, até surgiu aí, né, a pergunta do Zé Rodrigo a respeito, né, da questão do TCC, se faltou um caminho empreendedor no final do curso. Eu acho que o ponto é exatamente esse, né? A gente não precisa esperar o final do curso para criar os nossos empreendedores. A minha experiência, tá? Minha experiência própria, o meu case, vou usar o Serginho aqui. Eu saí da engenharia porque eu não achava as oportunidades. Na época a gente já tinha, né, a incubadora lá, e eu estava muito distante. Eu achava, não, cara, eu não sou muito bom tecnicamente, né, aqui no curso, né, as minhas notas nunca foram as melhores, talvez porque eu não tivesse interessado, né, porque depois na administração, enfim, né, a nota foi lá em cima, aí não o curso é mais fácil, né, tem essa questão técnica aí, mas talvez o interesse, eu sempre fui o melhor aluno no colégio, enfim, o interesse não existia. E aí, pela parte técnica especificamente, mas tinha interesse em desenvolver soluções com aquela tecnicidade, tinham colegas, né, que poderiam se juntar, que tanto hoje são, né, eu tenho um sócio que foi da engenharia de computação e hoje é consultor legislativo, trabalha na área pública e é nosso sócio, tem outro que foi meu colega e trabalha desenvolvendo hardware e software para a gente, né, então a gente tinha um grupo muito bom, né, na minha barra de graduação, e a minha habilidade era juntar essa galera e criar soluções. E eu nunca achei espaço ali dentro, mesmo com a incubadora, porque eu achava que eu não era tecnicamente bom para chegar em contato com a incubadora. Várias vezes apresentei projetos, inclusive para professores, e a gente matava a ideia, porque, não, isso aqui não é negócio, sabe? E a gente mata o empreendedor ao longo da graduação. A gente vai matando aos poucos, a gente tem que dar mais oportunidades. As cadeiras, a gente não precisa esperar o final do curso para fazer o TCC. Eu acho muito válido o TCC como plano de negócio. A trechinho, meu TCC na administração foi o impacto motivacional do descarte de resíduos. E isso em 2017, 2018 a gente montou na pré-incubação
e 2018, final do ano, a gente estava sendo acelerado. Né? Realmente o plano de negócio funciona, né? Incentivar para que ao longo da graduação, o que acontecia? A trechinha eu já tinha a ideia dela antes, quando eu entrei na administração. Então, eu fui fazendo o plano de marketing, eu fiz sobre a trechinha, a parte operacional eu fiz sobre a trechinha, eu fui ao longo do curso modelando o meu negócio e no final estava com ele pronto. Então, né, na graduação, acho que a gente tem que dar mais abertura de porta para o empreendedorismo, né, ao longo da graduação, desde a primeira cadeira até o final do curso, para a gente já chegar com esse cara pronto lá na ponta. Beleza. O Rafael Brum colocou um comentário, uma pergunta. Rafael, enquanto a Camila retoma aí, responde ela a parte dela, tá? O Serginho vai lendo aqui, vamos ver se está completa a resposta que ele deu. Acho que em parte, pelo menos, ele atendeu aí teu questionamento, tá? Vamos lá, Camila, e vamos no processamento paralelo. Serginho, lê, Camila fala. Vamos lá. Tá. Perfeito. Eu acho que eu vou trazer um pouco da minha vivência mais da pós, tá? Já que o Serginho trouxe mais da graduação, concordo contigo, Serginho, em vários pontos que tu falou das nossas graduações. Eu acho que existe um ponto bem importante que a gente tem que observar, que é não só formar o aluno, tá? Né, pensando em empreendedorismo e trazer programas de empreendedorismo para dentro da pós-graduação, mas olhar para os professores. Porque os nossos professores também não estão preparados e a gente também não pode querer colocar uma carga neles de tentar trazer isso para os alunos, sendo que eles nunca foram empreendedores. Então, a gente tem que olhar, trazer isso para os professores também. E aí é algo, né, de dois lados, assim como a universidade tem que tentar trazer isso para dentro da formação dos professores e fomentar isso, os professores também têm que estar abertos a receber essa nova forma de ser profissional. Eu acho que a gente tem, quando tu entra na pós-graduação, tu tem que entender que aquilo que tu faz é fundamental e é essencial, e alguém realmente precisa daquela pesquisa que tu está fazendo. Então, seja você seguir a carreira acadêmica, ou seja você seguir a carreira de empreendedor, abrindo uma empresa, ou empreendedor dentro de uma outra empresa privada, existem algumas habilidades que têm que ser desenvolvidas com o pesquisador, para que o pesquisador não saia sabendo só de sua pesquisa. Ele tem que realmente saber ser um profissional pesquisador para o mercado conseguir absorver. Então, acho que eu sempre bato no ponto de que os professores também têm que ser inseridos dentro da área de empreendedorismo. O Ricardo Reis colocou um ponto bem bacana ali, que eu acho que, embora merece bastante atenção, porque eu acho assim, ó, nem todos os alunos são iguais e nem tão poucos professores, né? E talvez realmente o matchmaking não esteja funcionando, né? Porque eu acho assim que associa professores e empreendedores existem, são vários, né? As associações talvez não estejam funcionando bem, né? Talvez haja desencontros, porque eu acho que a gente também precisa daquele professor que tem um outro perfil, né? É muito acadêmico, muito... Porque ele é assim, né? Porque ele fez escolhas como vocês fizeram lá atrás, né? Então, assim, o meu perfil é esse, as minhas fraquezas e as minhas fortalezas são essas, portanto, eu vou seguir o meu caminho, né? Então, mas eu acho assim muito, muito legal esse teu ponto aí, Reis, porque eu acho que é realmente uma grande sacada. Eu acho que talvez aí, e inclusive o movimento, como é um movimento de matchmaking, né, ele não exige nem recursos, a gente não precisa mudar currículo, fazer horrores, e é um movimento que pode impactar rapidamente, pode mudar rapidamente os resultados, tanto de um lado quanto de outro, né? Certo? Exato. Quer dizer, tanto do perfil do professor, aquele que é, assim, no excelente sentido, rato de laboratório, né? E aquele que não, que quer sair para fora, né? Que quer, né, gerar valor para o mercado e menos para a ciência, por exemplo. Tá? É isso que o Reis trouxe, né, da questão do espaço de discussão entre alunos e professores, né, esses espaços que ele trouxe ali, até surgiu, né, Digitel, Altos, né, o polo de informática, como ele colocou, é realmente isso que a gente precisa, né, o aluno não pode ter medo de trocar ideia com o professor, e o professor daqui a pouco tem um conhecimento que vai agregar, né, várias sociedades surgiram aí de empresas entre professor e aluno, né, e a gente viu que isso meio que desapareceu, e aí, como o Luba trouxe, né, ficou, eu sou técnico, eu não vou conversar com outro cara que tem visão de mercado. Não, a gente tem que interagir, porque a gente vai precisar do cara técnico, a gente vai precisar do cara de bancada, a gente vai precisar do cara de mercado, a gente vai precisar de todo mundo trabalhando junto. Acho que isso é o futuro, é trabalho sistêmico, cooperativo, né, em equipe realmente, né, então
tem que unir todos os perfis. Se a gente tiver só um perfil, a gente vai, de novo, pegar um rumo errado aí, certamente. Exatamente. Eu acho que esse ponto é importante, inclusive, quando a gente pensa, por exemplo, vou dar o exemplo da Bioin, tá? A gente tem pessoas de perfis bem diferentes, então a gente tem pessoas formadas na mesma área, que passaram pelas mesmas experiências, inclusive de pós-graduação, e que tem perfil muito operacional e que tem perfil muito pesquisador. O que acontece? Como gestor, a gente olha para aquele perfil, entende aquela pessoa e aloca no local certo, onde ela vai ser maior valorizada nas suas habilidades e que vai se sentir bastante confortável para trabalhar. Então, eu acho que isso tem que... O operacional, o mercado não tem que brigar com a pesquisa, a gente tem que ter um match aí para conseguir todo mundo trabalhar junto. Para todo mundo ser feliz, né, Camila? É só isso. É tão simples quanto isso, né? Isso. É tão simples quanto isso. Isso a gente tem visto, né, na parte de inovação aberta, aí as empresas buscando, né, o prêmio, né, que a gente ganhou aí recentemente da Open Startups é isso, a inovação aberta das empresas, e a academia hoje está aprendendo a fazer isso, né? A gente tem visto os parques tecnológicos aí buscando e fazendo essa conexão entre a academia e o mercado de forma, né, bem satisfatória, eu diria, né? Aqui a gente tem 2 cases, como o Luba trouxe, que realmente tem funcionado. Uhum. O Alexandre colocou um comentário que eu acho bacana, viu? Que é algo que tem me feito refletir bastante, né? Que no empreendedorismo temos que reconhecer a falha como algo que faz parte. Eu acho que vocês vivem isso nas empresas de vocês e com as equipes de vocês, mas eu vejo que socialmente não é algo, inclusive bem aceito, a falha, tá? E dentro da universidade a gente é conservador, a falha é punida com a reprovação, né? Então, olha aqui, o Alexandre está dizendo mais coisas. Aqui vale uma regra psicanalítica, aprender a falhar melhor, falhar rápido e melhor, como na cultura ágil. É isso aí mesmo, Alexandre. E eu acho que é importante assim, a gente trabalhar mais isso, conversar mais a respeito da falha, né? E converter a falha em crescimento, né? Porque eu acho que é isso que faz o empreendimento, o indivíduo crescer, se desenvolver, certo? É isso aí. Mas eu acho que sim, a gente tem que trabalhar isso, e isso às vezes é assunto tabu, gente. Falha é palavra feia, né? Erro é palavra feia. E evidentemente isso a gente vê hoje não só na educação, mas vê no mercado também, né? Eu acho que está mudando devagarinho, o mercado talvez um pouquinho mais rápido, de novo, com a cultura da startup. Porque a startup se desenvolve e cresce em cima da falha, tá? Certo? Essa questão até, né, pegando esse gancho aí, Lua, a questão da falha, né, falou dentro da academia, eu tive absurdo no curso de administração do professor não liberar a prova para a gente ver onde errou, para tentar melhorar, não, porque o cara no outro semestre ele queria replicar a mesma prova e a gente podia divulgar a prova, sabe, são coisas que, beira, né, o cúmulo do absurdo, e a mesma coisa no mercado, né, até pegando o gancho da pergunta do Bruno lá que a gente não respondeu, a questão do estágio, meus estágios na época de graduação foram totalmente técnicos, cara, entra aqui, faz isso, e o erro ali era só motivo, de repente, para me demitir ou não, né, não tinha, cara, vamos trabalhar né, na tua capacitação aqui, onde tu tá errando, não, ninguém sentou comigo para me desenvolver dentro do estágio. Eu acho que isso também mudou, eu tenho acompanhado, né, um pouco da graduação agora, um pouco de fora, e também tem mudado um pouco esse perfil dos estágios, nossos estagiários aqui também, né, a gente, cara, dá autonomia para eles se desenvolverem, acompanha do lado para ver, né, até se é a área ou não que ele está adequado ali, né. Beleza. O Rafael Neves colocou uma outra perguntinha aí. Eu queria dizer para a Bárbara que eu não esqueci da pergunta dela. É que ela é direcionada para a Camila e a gente, daqui a pouquinho, a gente volta, viu, Bárbara? Tá? A gente quer colher o depoimento da Camila para te atender ali no teu questionamento. Olha o que diz o Rafael aí. Para vocês, como empreendedores, como melhorar esse relacionamento empresa-universidade, uma vez que ambas são importantes e podem se ajudar a desenvolver soluções para problemas atuais. Eu acho que tu tocou um pouquinho nesse assunto na parte de inovação aberta, né, Serginho? Mas vocês têm mais alguma coisa para acrescentar aí? Porque eu acho que os mecanismos são muitos, né? Eu acredito que é realmente essa união, assim, de cada vez mais a gente criar formas desses diferentes perfis se comunicarem, sabe? Se encontrarem, porque muitas vezes eles estão dentro da universidade, mas eles não se encontram. Como fazer isso? Cada vez mais a gente tem que pensar, né, em como conseguir atrair esses diferentes perfis para que conversem. Eu tenho visto, né, o movimento aí da questão dos editais, né, de fomento e tal, conectando cada vez mais a pesquisa e ter uma empresa demandante, né, forçando a conexão, que eu acho que tinha que ser natural, mas meio que forçando, né,
E eu acho que tem funcionado em algumas coisas, em outras eu acho que acaba forçando mesmo, mas acho que ajuda, né? Pelo menos a empresa descobrir que tem uma pesquisa que faz sentido para ela e a academia a buscar no mercado empresas que gostariam de ter aquela solução. Mas, de novo, né, vai ter pesquisa que não vai ter ainda aplicação direta e tu vai perder o fomento por isso. Então, acho que tem que ser bem balanceado, né, para não forçar sempre, né, essa relação. O Rodrigo colocou uma observação super pertinente a respeito disso, né? Ele acha meio errado, ele não sabe como expressar, mas ele diz que, né, esse movimento força bruta aí, né, talvez não seja o mais adequado. Eu acho que, Rodrigo, eu acho que a gente concorda, né? Eu não posso falar pelo Serginho, pela Camila, a gente concorda. Mas assim, sabe que eu tenho uma grande figura da área de inovação do Estado que diz que não existe mudança sem dor. Tá? E, francamente, se tu olhar individualmente, aqueles mais experientes como eu e alguns colegas que estão assistindo aí, né? Para a gente mudar e enxergar o mundo de uma maneira diferente, normalmente a gente passa por um pequeno período de sofrimento, né? Então, essa bruta força talvez seja essa dorzinha que a gente tem que sentir, né? E, além do mais, assim, hoje, como tá, ninguém é obrigado a aderir, né? Certo? É alguém que quer promover a mudança e sabe que aquilo ali vai custar, vai ter algum sacrifício, né? Por conta daquilo ali. Né? Certo? Então é isso que... Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, mas eu acho que é nessa linha aí. É bem essa questão aí, né? Eu acho que não é a força bruta, né? Eu acho que talvez até expressando fique um pouco nessa linha, mas é dar oportunidades, né? Que hoje eu acho que tem muito poucas. Então é aumentar o número de oportunidades para que o empreendedorismo surja. Ninguém é obrigado a ser, né, empreendedor, obviamente, tem gente que não quer. Acho que o perfil empreendedor ele ajuda bastante, né? Algumas características ajudam muito, independente de onde tu estiver, mas ninguém quer que tu empreenda ou seja empreendedor, empresário, não é isso. Né? E ao mesmo tempo a questão técnica, né? Muitos colegas meus da administração sempre falam, mas por que eu tenho que aprender cálculo se eu nunca vou usar? Não, cara, tu vai usar. Né? Talvez tu não aplique ele diretamente, mas isso aqui, se tu, né, souber, isso aqui vai te facilitar muito. Então, acho que é mais isso. Tu não precisa ser um empreendedor, mas se tu souber algumas características, te facilita muita coisa. Uhum. E só complementando, eu acho que é respeitar o seu perfil de profissional, e entender que o empreendedorismo não salva o mundo por si só, e nem a pesquisa salva o mundo por si só. Então, a gente precisa de tudo e de todos trabalhando junto. Eu acho que esse é o fundamental. E sempre respeite o seu perfil. Se você não tem perfil empreendedor, vá ser o melhor naquilo que você tem perfil. Se é pesquisa, seja o melhor pesquisador, entregue e auxilie um empreendedor a colocar a tua pesquisa no mercado. Eu acho que é isso, é a minha opinião sobre. Boa, Camila. O Rafael Brum colocou uma observação interessante ali, né? Vocês sabem, talvez vocês nesse momento, Serginho e a Camila não estejam acompanhando, né? Mas a gente está caminhando aí para uma curricularização da extensão nos cursos, né? E ele vê isso como uma oportunidade de aproximação e de melhoria dessas relações de mercado e academia. Rafael, eu até diria que um pouco mais, viu? E comunidade, porque eu acho que falta um pouco também na nossa classe privilegiada brasileira que tem acesso à educação de nível superior, enxergar o que está na sua volta, enxergar os problemas da comunidade, aquela que não tem saneamento, ou daquela que não tem na internet, que durante a pandemia não pode ter aulas. Eu acho, sabe, que a extensão vai ser, a curricularização da extensão vai ser muito boa em muitos aspectos, inclusive nesse negócio do olhar o outro, tá? De novo, sabe, eu acho assim que a cultura de startup é fantástica, porque como ela vem com um propósito, ela olha isso e tem valor, o impacto social. O Serginho está aí à frente de uma empresa que olha a coisa socioambiental direto, na veia, faz parte do negócio dele. Recicladoras, né? A coisa do meio ambiente também. Então, assim, ó, isso hoje está na pauta dessas empresas, né? Eu acho que a gente tem que aprender com elas, né? E de fato, eu acho que tem uma baita oportunidade, Rafael. E o Alexandre, antes de eu passar de novo a palavra para vocês, o negócio esquentou mesmo, né? A gente precisaria de mais uma hora. O nosso tempo está quase acabando. O Alexandre trouxe algo importante. Ele mencionou assim que a avaliação de publicações ou de produção de pesquisadores, professores na universidade, por parte da CAPES ou do CNPq, vem mudando um pouquinho de perfil, tá? Vem trazendo, né, ou valorizando essas relações, né, da academia com o mercado, né? E eu acho isso super importante. Isso pode ajudar, sim, e surgirem mais editais que favoreçam, né,
Então, o Rodrigo lá mencionou bruta força, isso não é exatamente bruta força, né? Isso aí eu diria assim que é estruturar um caminho, né? E dar os meios para que as pessoas se alinhem, aqueles que têm alinhamento se alinhem com aquilo que a gente entende que pode promover o desenvolvimento, né? Enfim, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, né? Posso só fazer uma complementação, ali, na questão do currículo da CAPES? Muitas vezes eu comentei que a gente tem que mostrar o perfil empreendedor para os professores e tal, mas às vezes os professores estão tão afogados em ter que mandar relatório para a CAPES, para o CNPq, porque eu tenho que publicar, senão eu não vou ter verba para a pesquisa do meu laboratório, que isso muitas vezes prejudica a olhar os professores que hoje não são ligados, né, ou não tem alguma conexão com a área de empreendedorismo, dificulta. E eu entendo, e eu realmente entendo, porque quando a gente vai olhar relatório da CAPES, realmente é bastante trabalhoso. Então, acho que desde lá de cima, né, até chegar aqui os nossos professores, tem que ter uma mudança que facilite isso também, né, facilite esse fluxo, essa dinâmica. Mas sabe, aquilo que trouxe o Reis de alinhar perfis também é importante. O que eu acho, assim, a diferença que está acontecendo com o CAPES CNPq é que está agregando um outro perfil que antes, inclusive, né, alguns poderiam dizer até que eram marginalizados. Quer dizer, se o cara está montando um empreendimento com alunos, ou rodando uma disciplina de empreendedorismo, ou fazendo hackathon, que é justamente para aproximar, maratona disso, daquilo, do que for, e assim, trabalhando para melhorar essa relação da academia com o mercado, né? Ele precisa ser valorizado e tem espaço dele também nessas avaliações, né? Eu acho que isso está alinhado com aquilo que o Reis disse, é valorizar os diversos perfis e promover as associações, as melhores associações, né? O Reis colocou mais alguma coisa aqui, que eu não sei se tem a ver com isso, também o Pedro colocou. Eu acho, Zé, que nós vamos tratando dessas perguntas que a gente está se encaminhando para o fim. Fala, Serginho, e aí enquanto isso a gente olha a pergunta do Reis. Não, exatamente, eu ia comentar sobre a colocação do Reis ali, né, que as ideias surgem de vários níveis, né, de ensino, seja no ensino médio, fundamental, né, graduação, pós-graduação, e aí ele trouxe aí a questão, né, do hackathon, dos prêmios, que os alunos se formam equipes e chegam a premiações e depois acabam formando startups, né, que é isso que tu colocou. Então, realmente, e as equipes, como eu falei, elas têm que ser multidisciplinares e complementares. Então, vai ter que ter o cara extremamente técnico, vai ter que ter o cara comercial, vai ter que ter o cara de relações públicas, né? Isso que diferencia as empresas, né? A gente vê, a Trechim está crescendo rápido, sim, porque a gente tem um nível complementar aqui dentro, né? Eu não tenho só a parte técnica, eu não tenho só a parte, enfim, a gente tem, né, consegue atender várias pontas, né? E aí até o pessoal colocou ali, tem algumas áreas de atuação que sempre, né, vão mudando nas incubadoras, aceleradoras, uma hora é saúde, outra hora é agro, outra hora é fintech. Eu sempre fui do momento que eu prefiro, né, o oceano azul do que o mar vermelho, ali onde está todo mundo se degladiando, né, mas, claro, tem mercados que são potenciais, aí tu tem que entender onde tu tá, né, a gente está num país que é totalmente agro, né, a Camila tem um mercado enorme e tem um mundo aí agro para atender, né, questão, né, de demanda por alimento, né, ela está trazendo aí uma solução para isso, mas tu não precisa te apegar, agora é fintech, eu vou fazer uma fintech porque todo mundo está investindo. Não, tem investimento para clean tech como a gente, né, social tech, enfim, tem outras áreas aí, e aí depende de tu fazer um negócio legal, vai ter investimento, vai ter apoio aí de incubadora, aceleradora sempre. O Davi colocou uma pergunta, coloca de novo para nós aí, Zé. E depois a gente recupera do Pedro, ó. Que eu acho que aí vocês podem dar uma contribuição. Legal. Eu acho que na questão do Davi é mais o que o Serginho falou, assim, é que às vezes tem um boom de startup da área da saúde ou startup da área do agro, como a gente está agora, pelo mercado e pelos investidores, pelo que mais está sendo investido. Mas não quer dizer que você vai iniciar uma empresa que não está nessas áreas e que não vai ter investimento, sabe? Eu acho que é mais, sempre caminha para o que está indo a mais a economia. Por exemplo, agora a gente teve um boom de empresas da área de saúde
porque a gente começou a olhar mais para a área de saúde por causa do coronavírus. Então, é muito do que acontece no macro, e aí vai para o que está sendo investido, e aí vem as empresas que estão mais investidas, e aí, claro, vai se tentar fomentar essas empresas que estão mais em voga naquele momento, mas não que outras empresas de outros setores também não estejam sendo investidas, né, nesse meio tempo. Complementando o Davi e o Altamiro, né, que também colocou ali, eu acho que sim, vai ter, né, eu acho que vai continuar tendo demanda por tecnologia, o mundo é tecnologia hoje, cada vez mais digitalização, automatização, né, facilitar a vida do ser humano e das empresas, aí eu acho que é o mote, né, e aí a questão, como a Camila colocou, vai ter momentos, eu acho que a questão de time também faz muito sentido, tá? Se a gente tivesse colocado a Trechin em 2012, que foi quando a gente participou de um hackathon e foi selecionado como finalista com a ideia da Trechin, tinha dado errado. A gente colocou em 2018 e deu certo, né? Tem dado até aqui, pelo menos. Então, acho que é o time, é ver a tecnologia que tu está aplicando se faz sentido, se não é uma necessidade só tua, né, que tu enxergou. Isso é questão, né, de startup, de inovação, é isso, é resolver a necessidade de várias pessoas. Quanto mais pessoas tu resolver, mais vai ser escalável isso aí. Então, é entender a aplicação que tu está fazendo, né, e aí, como o Altamiro colocou, ainda assim tem muito mercado de aplicação da tecnologia em diferentes setores. Tem mais perguntas chegando aí, eu tô adorando isso aí, né? Já tá virando quase o Instagram, eu já não tô conseguindo mais manter a fila aqui. Tem o Pedro e a Bárbara ainda, né? Não podemos esquecer deles, né? Mas o Rafael trouxe um ponto bacana aí que eu acho que, na minha opinião, eu vou dar a minha opinião, que fecha um pouco o que o Suzin trouxe, né? O Suzin falou, né, que durante bastante tempo se olhou a tecnologia simplesmente, né, e se negligenciou de alguma maneira o aspecto aplicação, né. Eu acho que isso pode vir de uma falta de valorização da extensão, sabe? Por isso eu tô fechando isso com a coisa da extensão lá que trouxe o Rafael. Eu acho que aumentar a importância da extensão no currículo coloca o estudante em contato com o problema, gente. Eu acho assim, para a gente chegar na aplicação, a gente tem que enxergar algum problema para resolver, né? E assim, sem o contato fica mais complicado, né? Se tu tá ali exposto, tu enxerga as oportunidades. Então, eu acho que essas coisas todas vêm para a gente fechar o ciclo. Porque, de fato, né, o ideal é que a gente chegue lá na solução dos problemas, né? Eu tenho uma outra preocupação, né? Porque, às vezes, o foco muito forte na tecnologia termina preparando os nossos estudantes para mercados que não são os nossos, né? Eles terminam indo resolver o problema dos outros em países onde a vida é mais tranquila e tudo mais, né? E o nosso termina sofrendo em alguma medida, né? Eu tenho colegas que diriam que vão e voltam, e é verdade, isso aconteceu, por exemplo, com os indianos, né, com os chineses, né? Mas, enfim, hoje o mundo está mais globalizado, né? Eu acho assim que a gente tem que ter isso, essa exposição aos problemas e enxergar oportunidades, né, de desenvolvimento de empreendimentos globais, mas que também olhem as coisas locais, né? Porque, assim, o MVP é mais fácil se for implementado aqui, né, gente? Se eu estou resolvendo um problema global e eu faço o meu mínimo protótipo viável aqui, o mercado está aqui, e já estou mirando em outros mercados, isso aí é o mundo, é o paraíso, né? Os dois balançaram bem rapidinho a cabeça. Claro, né? Porque também não é óbvio, né, a gente achar isso. Estou eu aqui bem teórico, by the book, como se fosse facilzinho, né? Vocês sabem que não é. Mas, assim, isso também é mindset, né? Se a gente já parte do princípio de ter esse olhar, as coisas podem ser diferentes, né? E a gente fecha todo o ciclo. Eu acho que faz, né? O MVP, o meu eu fiz no meu condomínio, né? Não é nem na minha cidade, no meu condomínio, para facilitar. Acho que faz todo sentido, né? E até pegando o Suzin, acredito que o Suzin é o professor, né, da elétrica. Eu não sei se o primeiro nome é o Altamiro, mas Suzin eu tive, né, na introdução à engenharia, ele colocou a pergunta ali. Sim, a gente foi provocado, né, na cadeira de introdução à engenharia, né? Primeiro, entendendo como é que funcionam as inovações, como é que, né, ele trouxe o problema da cafeteira, como é que funciona uma cafeteira, eu lembro até hoje, né, que o pessoal não sabia, e é bem isso, tá, vamos discutir aqui a necessidade, criar em cima, e aí depois aquilo, de repente, em outras cadeiras não tem, e tu perdeu, né, não tá alinhado com todo mundo, com todo o curso, né, e aí, acho que essa questão de trazer, como testar, né, fazer o MVP, como o Luba colocou, tá, o que eu preciso agora, eu tenho uma ideia, como é que eu testo, né, falar com o professor dá a melhor dica, atalhar caminho, né, eu acho que isso faz todo sentido, e a gente, né, pensar em soluções globais, mas aplicar local, e pensar no contexto, né, social também ao redor, né, porque a gente pode estar num ambiente como o Vale do Silício e pode estar em Porto Alegre, que é bem diferente do ecossistema. Então, tu tem que saber onde tu tá para saber o que tu pode explorar disso.
E só para complementar, acho que nesse ponto, hoje a gente está discutindo o futuro do trabalho, só que a gente tem que ver que existe uma grande parcela da nossa sociedade que hoje não tem, não consegue fazer essa discussão porque tem que trazer o básico para dentro da sua casa. E o Serginho trabalha muito, né, com esse perfil. Então, como que a gente realmente pode melhorar isso, sabe? Eu acho que é olhar para o que está fora da nossa caixa, fora daquele ambiente no qual a gente convive, sabe? E falando da questão do MVP, os nossos primeiros clientes a gente encontrou nas feiras orgânicas em Porto Alegre. O Brasil é agro, gente. A gente tem aí propriedades de muitos hectares, que movimentam bilhões, só que ainda a gente tem aquele pequeno agricultor que não sabe nem por onde começar, e ele também tem um problema. Então, assim, problemas é o que a gente mais tem no Brasil, a gente tem que olhar, não só no Brasil como no mundo, né, mas olhar com carinho aí para diversos setores. Eu acho que é aquele olhar o macro e abrir o olhar para todos os lados. Joia. Gente, a gente deve se aproximar do final. Eu vou pedir para o Rafael, vamos recuperar, para o Zé, desculpa, Zé Rodrigo, vamos recuperar a pergunta do Pedro e a da Bárbara, para depois a gente dar um encerramento. O Pedro ele fez mais de uma observação, eu acho, já não sei qual. Os professores pesquisadores são frequentemente incentivados por CNPq, CAPES, Bolsa, etc. Não faltam os meios de incentivar professores que gerem alunos empreendedores. Eu acho que, em parte, a gente já respondeu, né, Pedro? Sim, a gente concorda. Eu acho que algumas coisas, alguns movimentos estão ocorrendo agora que talvez venham a incentivar, né? Venham a servir como incentivo para que esses professores, inclusive, toquem a vida e aumentem a sua produtividade em termos de despertar, né, os alunos ao empreendedorismo. O empreendedor ou não, ele vai se confirmar no indivíduo, né? Mas ele tem que ser exposto, né? Ele tem que ser exposto para ver onde é que ele se encontra, né? O que a Camila trouxe do perfil, né? A gente não sabe a priori exatamente o que a gente gosta, o que a gente precisa experimentar, certo, Camila? Então tu vai experimentando e vai fazendo as tuas escolhas. Isso é na vida pessoal de cada um de nós e é também na coisa do empreendedorismo. Tem gente que não se imaginou empreendedor e nem se viu com um perfil, inclusive, muito introspectivo, super empreendedor dentro de uma equipe que quem vende é outro. Quem faz os business model é outro. O cara lá tá na dele e ele é super empreendedor porque ele se enxergou numa equipe, né? Com perfis complementares, né? Então, quem olha assim diz, não, é muito quietinho, né? Não dá, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso é tabu, risquem, e eu acho que a coisa que foi trazida aí pelo Serginho e da Camila, da coisa em equipe, se enxergar em equipe, é o que termina definindo se tu tem o perfil, tá? E não uma característica simplesmente individual, é uma de comportamento de coletivo, tá? Vamos ver a perguntinha da Bárbara. Essa perguntinha da Bárbara é para Camila. Tá? Elogiou a tua fala, Camila. Realmente, às vezes é difícil manter uma postura firme diante das adversidades. Tá? Terias conselhos sobre como vencer essas barreiras emocionais para empreender de forma plena? Tá, primeiro conselho, Bárbara, que eu posso te dar é tentar se conhecer o máximo que tu puder, tá? Tentar entender todo o teu processo de trabalho, quais são os melhores horários que tu trabalha, qual é o melhor horário que tu se comunica. Por exemplo, eu descobri que o melhor horário para eu me comunicar com outras pessoas é à tarde, porque de manhã eu gosto de trabalhos mais mentais. Então, assim, eu acho que tudo isso te auxilia a construir um perfil com uma maior segurança emocional para tu lidar com as adversidades, tá? E aí é bastante clichê o que eu vou falar, tá? Mas é confiar em ti, confiar na tua capacidade e saber que sim, se a outra pessoa é capaz de fazer algo que eu quero, eu também sou. Então, eu acho que se conhecer e saber da sua capacidade é fundamental. E aprender, eu acho que a constante aprendizado, principalmente buscar aquelas pessoas que são referência para ti e se munir dessas pessoas ao longo do seu dia a dia. Talvez não do teu lado trabalhando, mas o conteúdo que tu consome nas redes sociais, as pessoas que tu assiste no YouTube, os profissionais que tu toma como referência, eles te auxiliam tu moldar o teu caráter profissional, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem próximo, tá? Eu acho a gestão da Trechim excelente e muitas vezes eu fico nas nossas reuniões de aceleração olhando os meninos apresentar e fico assim, nossa, um dia eu quero chegar, né, trazer a Bioim para o nível que eles fazem.
E eles estão ali do lado e hoje a gente está conversando. Então, assim, esteja num ambiente que favoreça a valorizar as tuas habilidades. E aí, cada vez mais, tu vai se sentir confortável. Espero ter ajudado, tá, Bárbara? A Bárbara colocou uma outra observação ali, que eu acho que é mais genérica. Como ultrapassar o desafio do desenvolvimento tecnológico atrasado, entre aspas, do Brasil, como um todo. Exemplo, a agricultura de precisão em um país que a usa, mas a desenvolve, cria pouco. E empreender nessas áreas. Mas um pouco são os cases de vocês aí, né, gente? Então fale um pouquinho aí. Vocês são 2 exemplos de quem superou, né? De empresas que superaram essas barreiras, que é uma barreira de entrada importante. A questão da tecnologia, né, realmente, né, o atrasado, entre aspas, aí faz sentido, né, de certa forma, tem muita coisa que a gente tem que importar, seja, né, tecnologia, hardware, enfim, né, muita coisa a gente tem. O que eu acho que é diferencial do Brasil, né, a gente tem essa criatividade, a gente tem pessoas capazes de inovar e trazer novas soluções para os mesmos problemas, né, que a gente tem. Então, muitas vezes aqui na própria Trechin, né, a gente tem essa questão da gestão com automatização, com IoT, enfim, tem coisas que, se eu tiver que importar, é $3.000, né, a gente vai atrás de parceiros e começa a conversar e daqui a pouco o cara faz aqui por R$500, né, então, e eu tenho visto, a gente tem acompanhado aí na CapTable, onde a gente captou também a nossa captação, tem empresas, inclusive de tecnologia, né, de precisão para o setor do agro, então eu acho que soluções, depende muito mais das pessoas do que a gente colocar a culpa na tecnologia, né, no hardware, não, depende, eu acho, da gente, do empreendedor. Então, é essa dica que a gente está falando, né? Tem que ser o profissional realmente do futuro, que não se apega à dificuldade técnica ali, ou do que tu tem na mão de recurso, mas o uso que tu faz dos recursos. É essa a minha dica. E eu vou bem assim na linha do Serginho também. Eu acho que as conexões são fundamentais, tá? Mas no nosso caso, que a gente trabalha hoje, o nosso foco é a agricultura familiar, é aquele pequeno agricultor que muitas vezes ele não usa, ou nunca usou tecnologia, ou nem sabe por onde começar, tá? E aí o que a gente mais vê de diferencial, o que é muito importante de diferencial para a nossa empresa? O contato humano. E aí não é estar lá na propriedade, é eles terem um ponto de segurança no WhatsApp, que eles liguem ou mandem uma mensagem e perguntem: Camila, não estou sabendo clicar nesse botão, vocês podem me explicar? E aí, aí esqueçam o chatbot, esqueçam tudo isso. É o contato humano. Muitas vezes a questão está nesse contato, assim, de trazer mais humanidade para o que a gente entrega. Então, acho que isso supera bastante barreiras, assim, pelo menos no nosso caso é o que tem nos ajudado bastante. Sabe, Camila, eu costumo dizer, né, eu acho que as pessoas a maioria das pessoas que falam, enche a boca para falar em transformação digital, não sabem exatamente do que estão falando, né? Na realidade, a tecnologia é a serviço da comunicação, do contato, do trabalho em equipe, da produtividade, da eficiência, e um WhatsApp pode cumprir, no caso da comunicação, um papel fundamental. Né? Outra hora eu te conto a função, né? A gente que tem, olha, grandes corporações, às vezes está com problema de suporte, o que tu pena para arrumar o teu equipamento, a tua impressora, o teu computador, instalação de software, tu vê, grandes corporações não passaram, nem entenderam, às vezes eu tenho a impressão que não entenderam direito, né? Que é o contato, às vezes um número, liga para esse número aqui, tá? Toll free. Pá, esse talvez seja a melhor transformação digital, né? Por quê, né? Porque a gente não pode esquecer do propósito. O propósito são as pessoas, né? O porquê são as pessoas. Tá? E a questão cultural, né, Lugo? A gente está eu acho que a América Latina como um todo, né? A gente recebeu já, né, contato de algumas pessoas que disseram, cara, aqui não adianta, a gente gosta do serviço de vocês porque vocês têm, né, como a Camila, o serviço dela tem um contato com o agricultor, que faz toda a diferença ao invés de ter uma plataforma onde o agricultor vai colocar e ele não vai usar. Então, a América Latina é isso. De repente, na Europa pode ser diferente, né? E aí tu vai ter que adaptar o teu produto também. Então, entender onde tu tá. E aí também teve o caso de um mentor nosso que disse, cara, e é uma grande empresa de tecnologia, ele disse, nenhum funcionário meu sai desenvolvendo sem antes fazer o teste no papel ou em uma planilha e mostrar que funciona. A gente mira muito na tecnologia de ponta e esquece esses detalhes aí. Não, e assim, porque eu acho que a Camila disse assim, né? O que ele está procurando não é a resposta, é a segurança. A segurança que está fazendo a coisa certa. Não adianta estar escrito ali, será que é isso mesmo? A gente sempre se questiona, né? Eu vi que o Zé colocou mais uma perguntinha, nós vamos pegar do Márcio aí, vai ser a última, Márcio. Onde o universitário da URGS pode encontrar a orientação para iniciar o empreendimento?
Eu acho que vocês podem dizer onde vocês acharam e eu posso dizer o que eu conheço. Vamos lá, deixa vocês... Eu posso começar. Assim, eu participei de muitos eventos da UFES de empreendedorismo, tá? Existe a secretaria que se chama CDTEC, acho que depois o Luba pode falar melhor do que eu, tá? Sobre os setores da URGS. Mas a CDTEC foi fundamental para nós. A gente criou, inclusive, amizade com o pessoal da CDTEC, que é muito legal. O próprio Parque Zenit e as incubadoras que são ligadas, eu acho que lá tu consegue encontrar outros empreendedores, o que é muito legal. A gente tem uma troca muito bacana com as outras empresas também. Então, assim, eu acho que é seguindo essa linha, assim, e procurando os eventos, tá? Eu sempre recomendo 2 eventos que a gente participou. O primeiro foi o Despertar Empreendedor. Eu participei lá no início, nem pensava em empreender, nem sabia o que era empreender, eu era curiosa e queria entender por onde eu podia começar a tirar minha pesquisa do papel, e depois a gente participou da Maratona de Empreendedorismo. Isso tudo sem CNPJ, sem abrir empresa, sem nada, tá? É para tu modelar mesmo a tua ideia. E isso abre muito a tua mente, porque tu encontra outros profissionais, enfim, estudantes, a Rede Zenit, o pessoal da CDTEC, que te auxiliam muito a abrir a mente, assim. Eu posso dizer que a CDTEC e o Zenit foram fundamentais para hoje a BioIN existir, tanto que a gente é incubado da URGS até hoje, então, para nós foi muito importante. Tá. A nossa experiência, bom, a Trechinho, como eu falei, né, a ideia surgiu em 2012 no Hackathon Internacional. Quando a gente viu que a ideia foi selecionada como finalista, a gente também procurou o CDTEC, a Maratona de Empreendedorismo, né, colocou lá em 2012, né, e aí a gente fez todo o plano, na época era o plano de negócio, aquele absurdo, 80 páginas, né, e tudo isso se modernizou, ainda bem, né, mas a gente fez, e aí era avaliado por um fundo, a SRP, e aí, né, mostrou vários pontos lá que a gente estava errado, e ok, a gente pegou aquilo e transformou em aprendizado, né. E aí depois, a gente saiu quando a gente se formou na URGS, eu e o Rafael, na administração, a gente procurou a pré-incubação do Instituto Federal. Mas dentro da URGS tem, né, movimentos de pré-incubação, na Escola de Administração tem o Acelera EA, que é para vários cursos, não é só para administração, né, o Luba pode confirmar aí 7, 8 incubadoras dentro da estrutura hoje, tem o Parque Zenit, e como a Camila falou, né, procurar eventos não só dentro da URGS, mas também externos, e aí o pessoal pode auxiliar, né, procura aí, eles vão indicar coisa do Sebrae, coisa das aceleradoras, que a gente está com um ecossistema forte, então procurar esses outros parceiros também, frequentar bastante evento, e vai se preparando, e aí tu escolhe o caminho, porque é um namoro dos dois lados, tá, o pessoal esquece um pouco isso, acho que, não, eu vou botar lá, a incubadora tem que me querer, não, mas tu tem que saber se aquela incubadora é a certa, se aquela aceleradora é a certa, né, se aquilo vai te alavancar, se vai te desenvolver, né, em tudo isso que a gente comentou até aqui. Então é mais nessa linha, e deixa o Luba finalizar aí, que tem bastante. Assim, é difícil a gente resumir a trajetória empreendedora dentro da universidade em 2, 3 minutos, né? Mas basicamente assim, existem 3 entes, né? Que acomodam, né? Que hospedam as atividades que são importantes dentro dessa trajetória. O primeiro deles é o núcleo de empreendedorismo. O núcleo de empreendedorismo ele oferece disciplinas, como outras disciplinas quaisquer da área de empreendedorismo, na graduação e na pós-graduação. Tá? Hoje essa oferta ela não atende à demanda, certo? Mas se o aluno, estudante tem oportunidade, aproveite. Tá? Depois, na sequência, né, como disse a Camila, né, ninguém sai criando CNPJ e diz, vou abrir uma empresa, abre e depois vai pensar o que a empresa vai fazer. Não. Primeiro se testa como empreendedor, depois testa a sua ideia. Às vezes, né, participar de um despertar ou de uma maratona de empreendedorismo, ambos promovidos pela CDTEC, oportuniza a formação de equipe, a busca de perfis complementares que são necessários ao negócio, né? Tem o cara de business, tem o cara técnico, né? Tem o cara de marketing, tem o financeiro, tem aquele cara bom de captar recurso, né? Então, enfim, os perfis são muito diferentes, né? E depende do negócio, os outros perfis são necessários. Então, dentro da CDTEC se encontra muitas atividades, como o Despertar e a Maratona Empreendedora. Né? Existem algumas atividades mais específicas, ou para a área de saúde, ou para a área de engenharia, outros mais voltados, né, como a Winter School, né, que chama mais o pessoal de pós-graduação, que tem um foco muito forte em transformar pesquisa em negócio. Né? Então, essa trajetória aí, eu diria que 1, 2 anos trabalhando, formando tudo, aí de repente
Aí é a hora de pensar em entrar na incubadora, né? Se jogar na incubadora é coisa para desistir, é para falhar e não entender a falha como uma oportunidade de crescimento. Aí é muito ruim, né? Se gerar frustração e não gerar aprendizado, né, nasceu morto, né? Então aí é que entra a oportunidade da incubação, a pré-incubação, né? E a incubação, elas colocam aí em contato essa ideia que já está mais madura, que está estruturada, com o mercado, com investidores, com parcerias, os conecta, né, a empresa com clientes, né, e com o ecossistema, e assim devagarinho aí dentro do parque se evolui dentro do processo dentro de uma das incubadoras, né, que são 4 hoje, tem uma 5ª que está sendo recriada, né? Ou depois, mais adiante, né, numa rede maior, por exemplo, como a rede Zenit, né, onde estão as empresas associadas não residentes do parque. Né, e agora deve se abrir também um edital para empresas residentes nas áreas que estão disponíveis. Né. Daí, através do parque, através da CDTEC, né, existe contato com outros mundos. Vocês mencionaram mais de uma vez outra universidade, outro parque, a Fevale, né? Parque, mencionaram a Venture como aceleradora, né? Então tudo isso é oportunizado em alguma medida. Eu acho que vocês ainda fazem parte, como vocês, né, já estabeleceram esses contatos mais lá para trás, fizeram meio sozinhos, né? Mas hoje não é assim. Hoje, dentro do nosso ecossistema, isso é promovido. A gente provoca e expõe para que ele aconteça de maneira mais precoce. Né, vocês foram um pouco pioneiros, bandeirantes, saíram abrindo espaço e mostrando um pouco para a gente, né? Essas coisas são importantes, a gente tem que ter, né, muitas conversas tivemos com a BioWin, né, Camila, assim, em busca de licença para tu poder fazer o teu MVP, né? Então, isso, mas assim, é aprendizado mútuo, né? Então o ecossistema também aprende. Eu sou fã número de carteirinha da cultura startup, porque é ela que promove, né, esse crescimento, esse aprendizado constante. Gente, assim, ó, eu tenho que dar aula em 3 minutos. O papo foi absolutamente fantástico. Eu vou dar assim, ó, 15 segundos para cada um de vocês encerrar. E eu já vou encerrando aqui, Zé Rodrigo, dizendo que eu não sei o que os outros pensaram, mas meu sentimento é que foi sucesso absoluto. Primeiro, assim, o pessoal custou um pouquinho para esquentar, mas olha, rolou um bate-papo muito legal, quase como WhatsApp, daqueles WhatsApp que lá pelas tantas tu para de ler, de tanta pergunta, mas assim, ó, eu acho que a gente atingiu plenamente o objetivo assim, dessa interação, né? Foi um bate-papo mesmo, né? E é um formato que eu, assim, cada vez acho mais legal, porque é mais dinâmico, né? O painel ainda me parece muito estático, né? Então eu queria agradecer aí imensamente, para mim, você sabe, né? Eu vejo um pouquinho Trashini e BioWin como enfim, com os meus ídolos, assim, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, tá? E assim, torço demais pelas empresas e empreendimentos, vocês não são os únicos, vocês sabem, né? Isso é meio sentimento de pai. Eu tenho uma grande família, nossa, o que tem de empreendimento bacana rolando aí no nosso ecossistema, tá? E vocês são grandes empreendedores, né? E parceirões, né? Porque assim, a gente convida, estão sempre disponíveis. Isso é bom, isso é ruim, né? No momento que vocês estiverem ganhando em euro, talvez seja mais difícil a gente trazer vocês para os eventos, mas eu vou tentar igual, tá? Zé Rodrigo, eu queria agradecer demais a oportunidade, porque eu acho que a gente experimentou uma coisa bacana, e agradecer aí os professores, os alunos que estão na audiência, que super contribuíram. A discussão foi rica e a gente conseguiu passar por tecnologia, por educação e mercados de uma maneira super espontânea. Provavelmente é por isso que depois de 1h30 o pessoal, eu estou animado aqui e suponho que os outros também estão, porque não pararam de digitar. Tá? Então, super obrigado a todos vocês. Vamos dar 15 segundinhos para cada um, Zé, e aí a gente dá o tchau, né? Camila, Serginho, 15 segundos se quiserem mandar uma mensagem bacana aí pro pessoal. Tá, então eu vou deixar a Camila encerrar aí, que ela faz isso muito bem, né? Fecha o assunto aí geral. Queria agradecer do novo convite, com certeza foi, né, sempre um prazer e muito enriquecedor trocar essa ideia, né? A gente está voltando aí, ter parceria e contato com os professores que, né, cruzei durante a graduação e agora a gente se reencontra fazendo projeto, né, com os alunos, entendendo quais são as dificuldades, o que o pessoal está atravessando. E a gente segue à disposição, né? Está sempre disponível aí para conversar, Luba, mesmo ganhando em euro, né? Independente da moeda, a gente está disponível. Tá? E pode nos procurar nas redes sociais também, contatar, que a gente está sempre disponível para trocar sobre inovação, startup, nosso caminho, nossa trajetória, e é como foi dito aqui durante a live, os erros levam, né, aos acertos futuros aí, a gente quer atalhar caminho junto com todo mundo. Obrigado aí, parabéns pelo
pelo painel. Então tá, já vou encerrando então da minha parte também. Primeiro, obrigada de novo, Luba, pelo convite. Eu fico muito, muito feliz quando vocês me convidam. E o que eu posso dizer, assim, da minha parte, para deixar uma mensagem, né, para os alunos, é primeiro, pensem fora da caixa e se conheçam quem vocês são para trilhar o caminho de vocês, independente se vocês vão ser empresários, se vocês vão ser professores, se vocês vão ser um profissional da área privada, façam aquilo que vai deixar vocês felizes e satisfeitos. Eu acho que hoje eu e o Serginho conseguimos, né, dizer que hoje a gente faz o que a gente realmente gosta e tem prazer, e isso muda muito como você se relaciona com as pessoas e com o mundo lá fora. Então, assim, pensem fora da caixa, conheçam quem vocês são e busquem o que faz vocês bem, tá? E a gente fica sempre à disposição de quem quiser aí trocar ideia com a Bioin, comigo. Os nossos contatos estão aí nas redes também, é só buscar aí, pessoal. Obrigadão. Luba, Camila e Serginho, assim, eu poderia ficar uns 5 minutos fazendo elogios aqui em diferentes motivos aqui, tá? Mas eu queria principalmente agradecer aí o Luba por organizar esse brilhante painel aí, pela Camila e pro Serginho por contribuírem com informações aí que eu tenho certeza que nossa audiência aí adorou, tá? Eu tô até suando aqui, porque eu tô com um buffer mental de perguntas aqui, não foi fácil encaixar tudo isso, tá? E assim, ó, eu acho que é uma oportunidade quase indescritível aí. Eu acho que é uma coisa que falta falar sobre empreendedorismo, é uma coisa que falta falar sobre o futuro do mercado de trabalho. Nós temos 40 pessoas agora e mais sei lá quantas que vão ver depois, né? Então, acho que assim, o pessoal está muito ávido para olhar para fora um pouco da universidade, né? E acho que vocês trouxeram exatamente isso, essa discussão, são coisas que têm que ser discutidas. Cada pessoa é diferente, né? E cada pessoa tem que encontrar ali o seu caminho, seja ele empreendedorismo, seja ele funcionalismo público, seja ele achar um emprego e programar HTML, né? Cada um tem ali o seu caminho e assim, ó, eu tô assim, pasmo com quão bom foi esse painel, tá? Eu sabia que ia ser bom, mas eu não sabia que ia ser tão bom assim, tá? Então, agradeço a todos de novo, só para não me alongar muito mais, realmente muito obrigado, e acho que foi uma excelente iniciativa. Eu vou, com isso, gente, um último agradecimento aí, eu vou fechar aqui o painel, então, e aí, o que vai acontecer? Eu vou passar aqui eu vou colocar o Reis Agora vem a parte que eu tenho que ser meio grosso, tá, gente? Eu vou colocar o Reis para dentro do stream aqui, mas eu vou ter que tirar o Luba, a Camila e o Serginho, tá, pessoal? Opa, peraí que Antes de tirar ele... Valeu, Zé. Até mais, obrigadão, Reis. Antes de tirar ele, deixa eu fazer um comentário aí. Opa. Né? É o seguinte, primeiro, o painel foi ótimo, né? Eu acho que nós temos que fazer mais desses painéis aí. Estão todos convidados aí. Eu acho que o nosso capítulo casa aqui, URGS e tudo mais, tem esse papel aí. Eu acho que a gente tem aí, então, outra coisa que é porque o capítulo casa aqui, que hoje é coordenado aí pelo José, nós somos uma equipe aí de 6 pessoas no comitê executivo, né? Está totalmente aberto a todas as ideias aí de promoção de eventos locais, nacionais, em português, espanhol, inglês, o que for, né? E eu acho que essa área aí é uma área que é importante a gente debater mais, né? E muito obrigado aí, então, ao Marcelo, a Camila e o Sérgio aí por esse excelente painel, que ficou um gosto aí de queremos mais, né? Que legal, muito obrigado aí, pessoal. Um forte abraço a todos.